Capítulo 18. Estamos diante de uma narrativa bíblica onde vemos como personagem principal o grande profeta Jeremias, conhecido também como o profeta da coragem, ou por alguns profeta chorão, segundo escreveu Lamentações. E segundo alguns teólogos, falam que Jeremias recebeu a chamada divina quando tinha apenas 20 anos de idade. Um jovem recebendo a chamada divina de Deus. E no capítulo 1, nós vemos o capítulo 18. No capítulo 1, nós vemos um pouco da sua biografia. Isto é, um pouco da sua história. E quando estudamos a história desse grande profeta, nós acabamos descobrindo que a mesma reação que Jeremias teve, todos os profetas que teve uma chamada divina, o chamado de Deus, também teve essa mesma reação. Uma reação de que se achavam incapazes de cumprir o chamado de Deus. A reação de acharem despreparados, de acharem temerosos em cumprir a promessa de Deus, ou cumprir o chamado de Deus. Mas vemos que Deus sempre os encorajava com palavras de ânimo, com palavras de coragem, com palavras de confiança. Por mais que eles tentavam fugir do chamado de Deus, o Senhor sempre dizia: não temas, porque eu sou contigo. Por mais que eles arrumassem mil desculpas para Deus, Deus sempre falava: eu sou contigo, não temas, somente ser forte, somente ser corajoso, somente vai e prega a minha palavra. E vemos que com Jeremias não foi diferente. Quando voltamos no capítulo 1, nós vemos que Jeremias diz ao Senhor: eis que nem sei falar, que não passo de uma criança. Vemos o Senhor respondendo: não temas, porque eu sou contigo, e eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E o texto a qual nós vemos essa grande verdade diante de nós. Essa grande verdade se cumprindo na vida deste profeta, no ministério deste profeta. Um jovem que no início se sentia incapaz de cumprir o chamado de Deus. Agora nós vemos essa profecia do capítulo de número 1 se cumprindo no capítulo 18 e dos demais versículos. Vemos aqui que o Senhor, quando Ele promete, Ele faz. O Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. O Senhor, quando Ele escolhe, fica tranquilo, porque é Ele quem vai te capacitar, é Ele que vai adiante de ti. Basta que venhamos somente a nos colocar na posição. E Jeremias se colocou. E vemos aqui esse grande homem sendo grande bênção para Israel, profetizando palavras à casa de Israel. E o texto nos mostra, através da mensagem que nós vemos, que esta palavra, capítulo 18, ela foi entrega ou destinada especificamente à casa de Israel. Esse texto, capítulo 18 de Jeremias, ele foi destinado especificamente à casa de Israel. O vaso do oleiro, especificamente a Judá, a Israel, isto é, os moradores de Judá e Jerusalém. Portanto, mesmo sendo para aquela época e para aquele povo, essa mesma palavra que nós acabamos de ler, ela tem o poder de nos transformar. Mesmo sendo para aquela época e para aquele povo, essa mesma palavra, ela tem o mesmo poder de transformar a nossa vida. É por isso que eu quero ministrar ela nesta manhã. Amém? Quantos estão com o coração receptivo? Amém. Para continuar a receber esta palavra, continue com o coração aberto, porque eu creio que Deus vai falar contigo através dessa mensagem. E a narrativa bíblica diz que coube a Jeremias a entregar essa mensagem. E é importante lembrar que nenhum profeta de Deus era bem recebido ou aceito entre o povo. A maioria das vezes o povo não aceitava, ou até mesmo rejeitava as mensagens que Deus entregava a eles. Por ela ser muitas vezes uma palavra de correção, por ela ser muitas vezes uma palavra de renúncia, uma palavra de conserto,
uma palavra de arrependimento, como foi essa aqui do capítulo 18. Entendemos então que nem sempre o profeta de Deus vai falar aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Quantos concordam? Nem sempre o profeta de Deus vai falar aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Muito pelo contrário, ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Talvez nesta manhã você entrou por essa porta desejando ouvir uma mensagem que você quer ouvir. Não, Deus, Ele deseja te revelar uma mensagem que você precisa ouvir nesta manhã. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta manhã. E eu gostaria nesta manhã, por mais que essa palavra seja dura, por mais que ela seja um pouco para nos disciplinar, eu quero que você entenda que ela vem da parte de Deus. Eu quero que você entenda que ela não vem do homem. Ela não é uma revelação do homem, mas sim uma revelação divina. E o escritor aos Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endereçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eu sempre digo que primeiro recebe a palavra aquele que transmite, aquele que prega. Eu sempre digo isso aqui. Se essa palavra vai falar ao seu coração, primeiro ela tem falado comigo. E olha aqui o versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então a palavra veio primeiro ao profeta. Quem recebe a palavra primeiro foi o profeta. Deus revela primeiro ao profeta. Toda palavra que nós pregamos, que nós ministramos, primeiramente, ela fala conosco. Primeiramente, ela trata conosco. Primeiramente, ela é revelada a nós. E pela misericórdia de Deus, nós transmitimos à igreja do Senhor. Por isso é necessário que todo profeta esteja sensível à voz do Espírito Santo e com o coração aberto, com o coração receptivo a receber a palavra de Deus. E qual seria? Qual seria a mensagem que Jeremias teria que entregar? Qual seria a palavra que o profeta receberia de Deus? Olha o que diz o versículo 2. O versículo 1 diz que o profeta recebe a palavra. Mas qual seria essa palavra? Qual seria essa mensagem? Dispõe-te. Olha, Jeremias, o Senhor chega a Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Note aqui que há duas condições estabelecidas por Deus para que o profeta ouvisse as palavras de Deus. A palavra veio primeiramente ao profeta, mas há duas condições estabelecidas por Deus para que o profeta ouvisse realmente a palavra de Deus e assim receber a mensagem que ele entregaria para o povo. E observe que há duas ordens a serem obedecidas. E a primeira ordem é: dispõe-te. Deus dizendo: Jeremias, dispõe-te. Isso é, Jeremias, levanta-te. Jeremias, se prepara. Jeremias, se posiciona. Jeremias, atenta para ouvir a minha voz. É a primeira ordem que Deus dá a Jeremias: dispõe-te. E a segunda ordem que Deus dá a Jeremias é: desce. E essa é mais difícil. Essa tem sido a mais difícil, não só para Jeremias, mas para nós. A primeira é dispõe-te, e a segunda é desce. E a palavra descer nos traz a ideia de humilhar. A palavra descer nos traz a ideia de se sujeitar. A palavra descer nos traz a ideia de nos submeter. A palavra descer nos traz a ideia de reconhecimento. Enfim, a palavra descer é um ato de obediência total. Um ato de obediência total a pedido
de um ser supremo.